Meus irmãos, para mim é mais uma vez motivo de alegria estar aqui com vocês. Ainda fiquei até surpreso com o pastor falando aqui agora que você vai receber um WhatsApp aí essa noite. Já dei uma olhada lá para o fundo, eu falei, será? Mas Deus sabe, fica tranquilo. Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Então, isso mais uma vez é motivo de estar aqui com vocês, um motivo de alegria muito grande. Nós estivemos aqui na segunda-feira e tivemos uma reunião aqui da liderança, e ao estarmos saindo daqui e indo embora, o pastor Wanda conversou comigo, perguntando se eu podia estar ministrando uma palavra hoje, e com toda a certeza, né? Sempre que ele pedir, pode ter a certeza que eu nunca vou dizer não. Eu falei para ele, estamos juntos, aquilo que eu puder estar fazendo para colaborar, para somar, tenha certeza que eu vou estar junto com vocês, porque eu amo estar com vocês, irmãos. Tenho falado a todos, eu amo essa igreja, gosto demais daqui, me encontrei já, esse ano com certeza já vai estar fazendo praticamente 4 anos que eu estou aqui com vocês, e fico feliz por isso. Já tive várias oportunidades, e hoje é mais um dia. Eu queria estar pedindo para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu-nos o nosso irmão Lucas, no capítulo 19. Amém? Glória a Deus. E por incrível que pareça, já teve uma vez no ano passado que eu vim aqui, eu trouxe essa mesma palavra, mas Deus sabe o porquê eu pedi uma palavra para o Senhor, e preparar uma palavra ao Senhor, e procurei fazer algumas pesquisas, e eu creio que foi isso que realmente Deus colocou ao meu coração, porque senão, como de outras feitas aí, com certeza Ele poderia ter mudado de última hora, mas não aconteceu isso. Eu vim orando e pedindo ao Senhor, e vamos então, irmãos, a palavra, amém? Vou procurar ser o mais objetivo possível. Aqui nos diz a palavra, tem por título dizer Zaqueu o publicano. Vamos estar lendo até o verso 9. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Aleluia. Irmãos, o título nos diz aqui, a Escritura fala que Jesus ele estava entrando na cidade de Jericó, e havia um homem por nome Zaqueu, chefe dos publicanos, maioral entre os cobradores de impostos, e também alguém que prestava serviço ao Império Romano, acerca de tributar os seus próprios irmãos, a fim de fazer com que esses tributos chegassem às mãos do Império. E Zaqueu, por sua vez, por ele trabalhar nessa condição, trabalhar dessa maneira, ele era um homem odiado, talvez até pelos seus irmãos mesmo, porque eu costumo dizer, né? Ninguém gosta que alguém tire os seus bens. Nós temos os nossos carros, nós temos as nossas casas, e
Agora mesmo é chegado o momento que nós estamos na fase de estarmos pagando IPVA dos nossos automóveis. Para nós aqui, o IPTU vai chegar agora em março. Alguns de vocês aqui sabem que eu tenho um imóvel lá no litoral e lá, na verdade, eu já paguei até a segunda parcela, porque lá é diferente daqui. Aqui são 10 parcelas, lá começa com 12, você assim que termina o mês de dezembro, você paga a última ali por volta do dia 10, no dia 22, já está chegando um novo carneiro no mês subsequente. E eu quero dizer para os irmãos que nós pagamos, mas na minha concepção, ao ver, eu acho uma coisa muito injusta. Porque nós já temos a casa, nós administramos ela, nós temos que pagar casa, pagar terreno. Você já tem um carro na qual ele é financiado, você paga financiamento, você paga seguro, licenciamento, e ainda você precisa pagar o IPVA do seu carro. Você não pode rodar. Se for com o IPVA atrasado, ou seja, né, é multa, dependendo da situação, até apreensão do veículo. Eu acho, assim, uma coisa, vamos dizer assim, eu acho desagradável para nós, eu acho algo injusto. Porque se nós somos donos, na verdade, assim, aquilo que eu falo, nós não somos donos de nada, nós apenas administramos. Tudo isso pertence ao governo, nós somos apenas administradores. Então eu vejo aqui nessa situação, irmãos, assim como nós, ninguém gosta de pegar o seu dinheiro ser tirado do seu bolso, talvez de uma forma, vamos dizer, lícita em partes, mas de uma outra forma nós sabemos que não é legal. Mas estamos aqui, então nós temos que honrar com os nossos compromissos, assim como acontecia com o povo lá em Israel. E eu digo que Zaqueu ele era um homem talvez ali odiado, porque por receber do Império Romano, creio eu que ele deveria ter um salário até que bom para a necessidade do tempo, para a condição da época. Creio que ele tinha uma boa casa, uma situação financeira bem abastada. Isso aí causava uma certa indiferença com as pessoas. Se nós formos ver nos dias de hoje, irmãos, é a mesma condição. Naquele tempo, nos primórdios, vamos dizer, nos dias de hoje, é a mesma situação. Quando nós conseguimos atingir algo que te faz ser notório, como Zaqueu era notório na época, se levantam olhares contra nós, se levantam pessoas a falar, fala, mas de onde conseguiu tudo isso? Olha a condição que fulano tem, olha a casa que ele tem, olha a forma que anda. Infelizmente, nós homens, nós humanos, nós somos assim, irmãos. Existe um pré-julgamento sem conhecer a situação, sem ter entendimento de nada, simplesmente na forma de falar. E este homem, por ter tudo isso, ser até um homem talvez odiado pelos seus irmãos, mas ele ficou sabendo que nessa cidade viria a passar a Jesus. E esse homem, um homem como outro qualquer, ele tinha, dentro dele nasceu um desejo de conhecer a Jesus, ou de pelo menos ver quem era Jesus. Talvez até mesmo, não sei, uma curiosidade ele tinha de ver a Jesus. E Jesus ia passando por ali, mas ele tinha um agravante na qual ele era um homem de pequena estatura, talvez ele não pudesse chegar e diretamente ver. É como se nós fôssemos hoje em um desfile cívico, um desfile militar, numa determinada avenida, igual acontecia aqui, carnavais aqui. Quem quiser poder enxergar, ter uma visão privilegiada, ou você chega cedo para ficar próximo à porta, né? Vamos dizer assim, quem está na geralzona ali, né? Porque quem está na arquibancada está de cima vai poder enxergar melhor. E a situação dele era a mesma, ele teria que se adiantar e chegar primeiro. Só que eu creio que naquele momento já tinha muitas pessoas ali. O que ele fez? A situação dele era difícil. Ele se adiantou, diz a palavra que ele se adiantou, ou seja, ele apressou os passos, talvez ele tenha corrido e subiu em uma figueira para ver Jesus passar. E Jesus, ali na sua caminhada, ele começa a passar, e naquele caminho que ele estava passando, ele olhando com toda certeza, ele olhando à frente, olhando para o horizonte, de longe ele já viu Zaqueu. Ele falou: Zaqueu. Interessante, irmãos, que Jesus não tinha visto Zaqueu, Zaqueu não tinha visto Jesus. Mas como assim? Ele está me chamando, me chama pelo nome e pede para que eu desça. Nosso Deus, Ele é sabedor de todas as coisas, Ele é criador de todas as coisas. E Ele, por sua vez, chama Zaqueu, e a palavra de Deus diz que Zaqueu, ali ele pega e desce depressa. Só que no momento em que Zaqueu está descendo ali, alguns dos homens que estavam ali começaram a murmurar: mas
Por que Jesus vai chamar esse homem e diz estar que vai passar na casa dele hoje, sendo ele o cobrador de impostos, sendo ele o pecador? Mas a saber também que aqueles que seguiam Jesus, dentro daqueles escolhidos por ele, haviam também que era cobrador de impostos. E aqueles homens ali se razoando, e Jesus disse: desce depressa. E a palavra diz que ele desceu. Interessante que Jesus falou: a mim convém pousar na sua casa, porque naquele dia Jesus estava ali para trazer a salvação. Havia uma necessidade de Jesus em trazer a salvação, não somente a Zaqueu, como para toda a casa dele. Foi uma salvação completa, uma salvação para o lar. E diz a palavra que Zaqueu, ele se levantou. Com certeza ele desceu e ele se prostrou diante de Jesus, em sinal de respeito, em sinal de submissão. O descer, ele quer dizer, é um sinal de obedecermos. Quando Deus quer algo de nós, Ele vai pedir para que nós venhamos a descer. Não é necessário que nós venhamos a diminuir para que Ele cresça. Não é necessário que eu venha diminuir, eu venha abaixar para que o nome dEle seja levantado, Ele seja glorificado. Assim aconteceu na vida daquele homem. Nas nossas vidas acontece a mesma coisa, irmãos. Quantas vezes Deus tem nos chamado e às vezes nós não temos ouvido, muitas vezes ouvimos e fazemos que não ouvimos ou não escutamos. Me trouxe a lembrar aquele dia que nós estávamos aqui, que o irmão estava pregando aqui e ele estava falando ali em Gênesis sobre Abel e Caim. Estava falando quando Deus começa a falar com Abel, Deus começa a falar com Caim e fala assim: mas por que o teu semblante ele descaiu? Vemos que quando você é confrontado pela palavra, a palavra ela nos confronta, e só quem está cheio da presença de Deus, só quem está cheio do Espírito Santo, mesmo a palavra te confrontando, o seu semblante vai continuar a mesma coisa, irmão. Você vai agradecer, porque Deus está te orientando. Deus ele só corrige aqueles a quem Ele ama. Glória a Deus. E o semblante daquele homem caiu, porque, ou seja, como ele disse, né? Tão fácil, Deus estava falando com ele, mas ele não queria entender. Deus estava falando: mas por que aconteceu isso? Por que você está assim? Tão simples. Era tão simples. Oh, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo entender, eu tenho dificuldade. Pede, irmãos, auxílio para Deus. Nós temos um Deus a qual Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele pode nos estar ajudando. Até mesmo se nós tivermos um problema e não levarmos diretamente a Deus, às vezes nós comentando aqui entre irmãos, conversando com o pastor, ou até mesmo no ciclo de oração, não poderíamos nós estarmos orando por essa causa, como nós temos feito aqui nas terças-feiras. Estarmos orando, vamos conversar, vamos compartilhar, porque muitas das vezes nós, como cristãos, eu tenho sempre dito isso, às vezes nós temos uma caminhada bonita, irmão, mas muitas das vezes no meio do caminho nós nos perdemos. Zaqueu era um homem que ele não conhecia, ele quis conhecer, ele procurou que ele era um caminho ali. Creio que depois daquele momento de Jesus estar entrando na sua casa ou chegando à sua casa, sendo que ia estar junto com ele, houve uma transformação na vida dele, algo foi mudado. Ele sentiu no coração de estar entregando aquilo que ele entendia ter tirado a mais, e em momento nenhum nos diz a Escritura que ele era ladrão, mas ele diz assim: se algo de alguém eu tirei, eu defraudei, eu vou devolver. Você vê que só a presença de Jesus já fez com que o coração desse homem mudasse. Ele tinha o desejo de ver quem era, mas a presença de Jesus já mudou o ser daquele homem, já mudou toda a estrutura dele. Nas nossas vidas é assim também, irmãos, mas muitas das vezes nós não entendemos, nós não escutamos Jesus falar, nós não escutamos o Espírito Santo nos falar. Muitas vezes nós estamos chegando ao culto, nós saímos do culto e parece que nada aconteceu, parece que nada mudou. Ou seja, nós temos dado verdadeiramente ouvido a palavra do Senhor, nós temos verdadeiramente nos colocados como os verdadeiros cristãos. Porque uma coisa é fácil dizer, nós estamos muito acomodados, nós somos muito acostumados e mal acostumados. A verdade é essa. Por que eu digo isso? Porque nós nos acostumamos facilmente com o pecado. Aquilo que faz bem à nossa carne é fácil de acostumar, irmãos. Eu falo, você pode estar aqui hoje, se você muda de uma casa para outra, você vai falar: não vai acostumar. Nós nos acostumamos, ainda que você more numa casa de frente,
que você vai morar numa casa de fundo, que seja mais escuro, que você não esteja vendo a rua, que você talvez não veja assim, o rosto de vizinhos diretamente, você acaba se acostumando, irmãos. É uma forma de necessidade de costume. Assim também nas nossas vidas é o pecado. O pecado acaba acostumando, porque você acha que está tudo normal. Você pega numa confissão, fiz hoje, mas fiquei 3, 4 dias sem ir na igreja, domingo eu vou, foi lá para trás, tem 3, 4 dias, ou seja, nada aconteceu. O que acontece? Nós nos enganamos, porque eu falo assim, o mundo ele traz para as nossas vidas, o mundo ele nos fornece máscaras, ele nos fornece capas, e muitas das vezes nós estamos aqui sendo pessoas que aceitaram, pessoas que declararam-se ser pecadores e desceram as águas do batismo para se tornarem novas criaturas, mas o homem velho ele não está morto, ele está dormindo. Muitas vezes nós deixamos ele acordar e ele volta às nossas vidas e ele nos traz novamente máscara, ele nos traz capa, porque no mundo lá eles te dão máscara, te dão capa e você acha que você é super-herói, você acha que pode todas as coisas. Fala, chegou fulano, chegou o Zezinho, chegou o Marquinhos, chegou o Vandinho, o Zequinha, o Betinho, o Edinho, todo mundo pequenininho, é assim que no mundo fala, com aquele maior carinho, né? Porque chegou o herói, chegou aquele que está no meio dos amigos ali, é aquele que está aclamado, porque ele é o cara, assim como o Zaqueu naquela época era o cara, falou, chegou ele é o cara. Então quando o cara chega, o que acontece? Todo mundo nesse meio social, todo mundo sabe que vai ter cervejinha de graça, vai ter batidinha, vai ter bebidinha, vai ter cigarrinho e outras porcariazinhas a mais, porque o cara chegou. É assim, enquanto você está servindo eles lá, você é o cara, irmãos. O mundo te dá essa capa, mas quando nós aceitamos que nós chegamos aqui, tenha certeza de uma coisa, a capa sua cai porque você não voa, e a tua máscara cai. Aqui dentro cai, em nome de Jesus a máscara cai. Mas muitas das vezes nós deixamos essa máscara voltar, mesmo nós sendo cristãos, nós deixamos a máscara voltar, porque eu falo, nós somos coniventes ao pecado, nós deixamos, nós não confessamos, nós procuramos achar que tudo é normal, porque é aquilo que eu falo, todo mundo faz. Todo mundo, se todo mundo faz, eu vou fazer também, porque é uma vez só, é um pecadinho. Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe todo mundo, você não é todo mundo, você é separado, você é escolhido. Nós erramos, é nos confessarmos diante de Deus, é colocar o joelho no chão, falar, Senhor, pela tua misericórdia, fazer como Davi fez no Salmo 51, né? Falando, ó Deus, cria em mim um coração reto e um espírito inabalável. Não afaste de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Nós temos pedido isso, nós temos feito isso na presença de Deus. Como o pastor leu aqui agora, né, que toda angústia é tirada. Será que quando nós estamos em total angústia, em total aflição, nós nos colocamos na presença de Deus, nós dobramos os nossos joelhos no chão, nós pedimos a misericórdia de Deus, nós oramos, nós pedimos, ligamos ao irmão, falamos, irmão, esteja intercedendo por mim, orando por mim. Muitas das vezes, irmão, a situação, ela se torna tão desconfortável, que nós acabamos até esquecendo de orar. Nós vamos procurar pessoas da família que, às vezes, muitas vezes não servem a Deus, e nós nos abrimos, nós falamos, e simplesmente estamos municiando o inimigo, porque o inimigo ele é sujo, ele se levanta mesmo para te abalar de uma forma física, espiritual, sentimental, conjugal, profissional, em todos os sentidos da sua vida. Ele vai se levantar e nós acabamos dando, vamos dizer assim, dando papo, carregando a arma do inimigo. É isso que acontece. Ou seja, eu digo para os irmãos hoje, né? Se nós não deixarmos verdadeiramente não estou dizendo de ninguém, eu estou falando nós como igreja no todo. Se nós, os cristãos, os cristãos, nós não deixarmos essa máscara cair, essa capa cair, será que esse ajuntamento a qual nós estamos aqui, esse ajuntamento aqui, ele tem glorificado o nome de Deus? Ele tem um sentido verdadeiro de adorar a Deus, de celebrar alguma coisa? O que eu vou celebrar a Deus se eu estou vivendo uma vida de duplicidade? Ou como nós falamos, um crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, que as pessoas costumam falar, né? Eu sabendo que eu estou errado, eu estou totalmente deturpado, eu estou dando na contramão do que a palavra de Deus diz. Será que eu estando aqui, eu estou louvando a Deus em alguma coisa? Eu estou agradando a Deus em alguma coisa? Mas aquilo que eu estou dizendo, né?
nós achamos confortáveis, nós nos acostumamos e achamos que está tudo bem. Eu chego aqui, levanto minha mão e glória a Deus, e aleluia, e a paz do Senhor Jesus, porque Deus é maravilhoso. Todos fazem isso, irmãos. Isso aí, nós estamos acostumados, nós nos acostumamos a fazer isso. Já se tornou tradicional, nós nos acostumamos a sentar aqui e ouvir aqui alguém ministrar. Nós sentamos aí, nós batemos palma porque alguém canta, nós cantamos também. Nós ficamos alegres. Nós ficamos alegres, nós nos emocionamos. Mas será que realmente estamos deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas? Temos nos entregado? Nós temos nos colocado verdadeiramente diante da palavra de Deus e temos procurado seguir ela com retidão? Nós estamos vivendo isso de verdade? Será que estamos agradando a Deus da forma que estamos vivendo? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo, na qual hoje à tarde eu estava meditando e pensando. Isso é para mim, será que eu estou agradando a Deus da forma que eu estou vivendo? Aí eu pergunto para vocês, será que a forma que vocês estão vivendo verdadeiramente agrada a Deus? Será que o nosso ajuntamento tem agradado a Deus? Às vezes nós estamos, irmãos, nós comentamos, nós falamos, às vezes, até uma brincadeira, às vezes até uma coisa sem ter intenção. Às vezes numa brincadeira, nós acabamos agredindo alguém, nós acabamos ferindo, nós acabamos machucando os sentimentos. E não nos atentamos para aquilo que nós fizemos. E quando nós começamos a entender um pouco mais do que é servir a Deus, do que é vivermos verdadeiramente a palavra de Deus, nós começamos a mudar conceitos, nós começamos a prestar um pouco mais de atenção naquilo que nós falamos, com quem nós falamos, e da forma que nós falamos, da forma que nós dirigimos a palavra. Que às vezes eu dirijo a palavra de uma forma, como você é acostumado a falar com o pastor, falar com o Edson, com o Wellington, até o Adilson mesmo, que tem bastante liberdade com ele, eu dirijo a palavra para eles de uma forma, para outra pessoa eu falo de uma forma totalmente diferente, que às vezes da forma que eu falo com eles, se eu falar para o outro irmão ali, talvez eu ofenda o irmão até machuque, sem ter a intenção. Então nós temos que nos atentar a isso, porque quando nós servimos a Deus, que nós deixamos que o Espírito Santo ele venha verdadeiramente, nós deixamos, ele vem e nos convence da justiça, do juízo e do pecado, mas para isso nós precisamos deixar ele entrar e convencer. Ele não vai te convencer se você não abrir, se você não der liberdade para ele, ele não vai te convencer de nada. Deus ele vai estar num coração cheio de amargura, num coração fechado, o Espírito Santo vai atuar ali? Ele vai entrar numa casa ali que está dividida, vai entrar numa casa que está suja, uma casa desarrumada, como aconteceu com Ezequias. Olha, arruma a tua casa, conserta a tua casa, porque tu vai morrer. Quem sabe essa palavra de Deus seja para onde nós hoje também estarmos consertando as nossas casas. Eu sei o que tenho que consertar, o que eu preciso consertar, aonde eu tenho que consertar. E vocês sabem o que vocês têm que consertar. Eu não sei que ninguém tem que consertar, ou se não tem que consertar, está tudo bonitinho, certinho. Mas cada um sabe daquele problema que tem para acertar com Deus, aquilo que você talvez ainda não tenha entregado a Deus. Cada um de nós temos esses afazeres. E aquilo que eu quero dizer para os irmãos, que quando nós deixamos e essa máscara vem a cair, olha, tenha certeza de uma coisa: a mentira vai cair junto, a máscara da mentira vai cair, a máscara da fofoca, a máscara do juízo, do julgamento, a máscara da discórdia ela vai cair, da desunião, de inveja, de ciúme, tudo aquilo que não provém de Deus vai cair, irmãos, porque nós vamos começar a viver uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida de uma forma diferente. Deus ele preparou isso para as nossas vidas, para nós estarmos aqui, vivermos uma vida de submissão, mas uma vida reta. Não somos escravos como o povo do mundo diz que nós não temos liberdade, nós somos escravos. Nós não somos escravos, nós temos liberdade e muita liberdade. Porque nós somos livres para adorar, nós somos livres para entrar, para sair, para fazer o que nós queremos. Escravo é aquele que não consegue largar um copo de álcool, aquele que não consegue largar um cigarro, aquele que não consegue parar de se picar, que não para de cheirar qualquer porcaria e acender e fica fumando pelos meios dos matos escondidos aí, aquele que não larga o celular, a sua televisão, sei lá, o seu
independente que seja notebook, seja o que for, a sua rede social está ali ligado, seja homem ou seja mulher, está ligado em pornografia 24 horas por dia. Isso é ser escravo, isso é ser preso, isso é ser preso. Nós somos livres. Quando você tem algo que te segura, você se torna escravo. Porque o povo do mundo tem essa mania de dizer, né? Vocês são escravos, vocês são presos. Uma vez aconteceu com o pastor Vando, alguém falou isso para ele, que era escravo. Eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. E você? Você fuma? Você consegue? Não, é difícil. Então você é escravo. Lembro bem disso que ele falou. Você é escravo. Nós somos livres, irmãos. Nós somos livres, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. E nós somos livres através do sacrifício de Jesus na cruz, a qual, quando ele diz está consumado, ali veio a liberdade para as nossas vidas. Tudo está consumado. Ali naquele momento ali, irmão, toda a escrita contrária sobre as nossas vidas, toda a sentença, toda a corrente ali, irmão, se quebrou, todo o grilhão caiu, toda a barra ali foi caída, toda a muralha, o que existia contra a tua vida naquele momento caiu, e nós somos livres. E muitas das vezes nós esvaziamos esse sacrifício e voltamos lá atrás de novo. Nós esquecemos do primeiro amor, das primeiras obras, e voltamos a fazer coisas erradas. Nós julgamos, nós falamos, nós apontamos, que é o normal de cada um de nós. Ou seja, nós colocamos a máscara mais uma vez e fala, quem que eu sou hoje? Eu estou com a máscara no rosto, quem que eu sou hoje? Eu sou o Paulo ou hoje eu sou um juiz? Eu sou o irmão Paulo que está aqui com vocês. Eu falo assim, esse é mais um, vamos dizer assim, esse é mais um sem vergonha da vida aí. Nós temos máscaras. Nós podemos colocar as máscaras ou máscara que você quiser. Cabe a cada um de nós não darmos este lugar ao inimigo, deixar que ele venha colocar esse rótulo em nós. Porque o mundo costuma nos rotular e nós acabamos ficando rotulados, irmão. A máscara ela fica, ela não cai. É aquilo que eu tenho falado sempre. O pecado, ele não tem prazo de validade. O pecado não confessado, ele vai te seguir até o seu último suspiro de vida, irmãos. Tem que confessar, irmão, para quebrar esse jugo, tirar esse peso de cima de você. Porque eu estava vendo uma situação esses dias, eu achei bem interessante. Um jovem chegou e falou, pastor, eu quero sair do ministério. Não sei se algum dos irmãos já chegou a isso. Aí o pastor falou para ele, tá bom, eu preciso que você venha aqui comigo, que eu quero conversar com você, saber o que está se passando. Não, porque eu quero sair do ministério, Tá bom. Fala por que você quer sair do ministério. Porque o diácono tal lá está falando mal do diácono tal, que falou do presbítero, que falou do pessoal que canta, a irmã falando de tal, falou de fulano, porque falou do senhor, falou não sei o quê. Falou, tá bom. Então, quando que você viu isso? Eu vejo isso direto. Tem visto isso aí. O pastor falou assim, vamos fazer uma coisa com você aqui. Pega um copo aqui, vai na torneira lá e enche de água. Enche até a boca. Glória a Deus, aleluia. Agora você pega esse copo aqui e sai andando com ele. Sai andando com esse copo aqui. Aí ele fez, tá bom, volta aqui. Deixa eu botar o copo. Caiu água? Não caiu não, pastor, a água não caiu. Por que a água não caiu? Não é porque eu me concentrei em não deixar a água cair. Mas sabe o que o pastor falou para ele? Então quando você estiver no culto, se concentre em Jesus. Porque enquanto você está concentrado no copo, a água não caiu. Se você se concentrar em Jesus, você não veria diácono falando de ninguém, irmão falando de ninguém, nem falando de ninguém, e você não veria nada. É isso que tem acontecido. Às vezes nós saímos de casa, nós chegamos aqui e ficamos olhando, irmãos. Nós somos humanos, mas você vai ficar olhando. Talvez esse dia não seja um dia tão feliz, você não tenha acordado tão bem, talvez você não tenha orado da forma que tem orado sempre, talvez você não tenha dado a liberdade ao Espírito Santo naquele dia. E você chega aqui simplesmente como mais um espectador, como mais alguém que veio assistir um culto, talvez assistir uma peça. Você veio só para olhar, para ser espectador. Aí você vai ver mesmo. Se eu começar a olhar, eu vou ver um monte de coisa. Mas independente de ver ou não, a minha oração é sempre essa: Senhor, não me deixa ver, não me mostra. Não me mostra porque eu sou falho, eu vou criticar, eu vou falar. Então não me mostra. Que os meus olhos não vejam isso para que eu não esteja falando. Porque se eu ver,
eu vou falar. Se eu falar, eu vou pecar. Eu já tenho muito para te responder, não quero mais um. Eu quero me livrar daquilo que eu já tenho. Eu não quero aumentar mais o número da minha dívida, daquilo que eu vou ter que responder no grande dia. Então que nessa noite, irmãos, essa palavra ela possa estar entrando de encontro a alguma necessidade que você tenha, algo talvez que você tenha vivido, ou algo que você está vivendo, que possa ter falado com você, porque ainda hoje eu estava vendo um testemunho, um pastor falando a respeito de justamente disso, e ele falou justamente também de nós vivermos uma vida dupla, a vida de duplicidade. Estava falando da filha de um pastor. Ele não falou qual era o ministério, mas ele falou que essa moça ela tinha 15 anos de idade e ela fazia parte do grupo de louvor. E ela começou a sair e fazer as suas andanças por aí afora. E o pai dela sempre orientando. E o que aconteceu? Ela começou a tentar fazer o mundo vir para dentro do grupo que ali estava com ela. Ela começou a contaminar os demais. E conselhos sendo dado, e ela não quis saber. Começou nas suas andanças, brincando para lá e para cá. Um certo dia, o pai dela estava em casa e alguém gritou, bateu no portão dele: pastor, aconteceu algo com a sua filha. Disse: ó, acharam a sua filha. Aqui no interior de São Paulo, não lembro qual é a cidade. Acharam a sua filha. Mas como acharam minha filha? Falou: a sua filha está dentro de uma lixeira. Quando esse pastor chegou lá, foi algo bem horrível. A filha dele estava toda picotada, desmembraram ela em vários pedaços. Tiveram que pegar os pedaços todos para poder montar o corpo de novo. Ou seja, retalharam ela. Não sei qual era o problema que ela tinha, mas algo grave ela fez, porque foi aquele tipo de morte mesmo, como nós olhamos aí, coisa de máfia. Ou seja, muitas vezes nós estamos na igreja, aquilo que eu falo, nós não damos a devida importância para a palavra de Deus. O que tem sido falado, irmãos, aqui nesse púlpito aqui, olha, eu creio que de setembro para cá, Deus tem falado para nós aqui. É pedido de perdão, é liberação de perdão. Vamos tentar nos reconciliar, vamos nos acertar. A palavra está sendo pregada. Talvez você está indo embora hoje, você vai chegar aqui sexta-feira. Isso que foi falado aqui para você acabou. O que foi falado domingo acabou. O que foi falado na campanha acabou. Você não está guardando a palavra. Isso é grave. Eu estava em um ministério que vocês conhecem muito bem. O Vanderlei era do mesmo ministério. O Vanderlei, esposo da Elisângela. Falei minha esposa que não deixa mentir. Tinha um rapazinho lá chamado Valdeir. Ele era muito amigo nosso. Ele era moreninho, assim, um pouco mais escuro que eu. Tipo boyzinho, bigodinho fininho, óculos escuros. Sabe o meninão alegre mesmo, sabe? Muito alegre mesmo, muito gente boa. Era um rapazinho de muita oração, ia nas vigílias e tudo mais. Só que de repente no meio do caminho ele começou a se perder. E conselho não faltava, ele estava sempre junto comigo, com a minha esposa, a gente jogava muito junto. E esse rapaz aí, ele tinha um carrinho de cachorro-quente. E ali onde tem uns ônibus aqui atrás, onde é na antiga Pérez Polo Norte, eu não lembro daquela rua. Você fala, eu não lembro assim. E ali teve um salão também, ficam várias prostitutas ali, aquele monte de travestia, lotado, onde tem uns passados marrom ali. Ele vendia ali na porta da onde era o salão. E às vezes nós estávamos na igreja e chegava a palavra: porque mataram o Valdeir, pastor, mataram o Valdeir. Aí ligava para o homem lá em Itanhaém. Aí ele vinha com o carro para casa. Chegava aqui: nada, cadê o Valdeir? Está roubando a ambulância. Pastor, mataram o Valdeir. Ele vinha lá de Camboriú, de Santa Catarina para cá. E vinha. Foram várias vezes isso. Aí um dia ligaram para ele: falou, pastor, o Valdeir morreu. Não vou não. E no dia que ele falou que ele não veio, realmente o Valdeir morreu. Ele arrumou uma confusão e o cara deu um tiro na festa dele. Ali mesmo. Moleque conhecido nosso. Mas o que? Brincava com Deus. E para a igreja está aqui. Você ser cristão aqui dentro, ser crente aqui dentro é fácil. Tem que ver se lá fora, onde é escuro, no meio da luz aqui é fácil. Vai brilhar lá fora. Vai mostrar a tua luz lá fora. É ali que você tem que fazer a diferença. Aqui dentro você não precisa fazer diferença, todo mundo te conhece. Tem que fazer diferença para o mundo que não te conhece. Para aqueles que não te conhecem. Fala assim, o mundo lá fora quer ver se realmente, como a gente tem dito aqui, né? Quer ver se é o pastor Vando do púlpito, o Edson, o Wellington, as irmãs que estão aqui, a Denise, as demais que sobem aqui, aquelas que cantam. Eu quero ver se aquilo que eu vejo lá é o que eu vejo aqui no mundo. O mundo é assim, o mundo nos cobra. E se nós vacilarmos, o inimigo ele está aí, ó, pega um leão aí, ó. Ele está rugindo aí, querendo engolir qualquer um de nós aqui. Só não faz isso por causa da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas,
por causa do amor inaudito que nos comprou, o amor que nos resgatou. Senão, éramos todos condenados, irmão, porque nenhum de nós somos merecedores. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela faz com que venhamos ser merecedores. Glória a Deus. Irmãos, eu quero já de antemão estar encerrando por aqui. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, que está chamando o pastor lá na frente, e que as palmas possam louvar o nome santo do Senhor.